isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Louvemos esse Deus maravilhoso. Vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar, sejam todos muito bem-vindos, que o Senhor abençoe o seu coração, esse dia, né? Esse dia maravilhoso que Ele fez, esse é o dia de glória que Deus nos fez. Não é? Nós vivemos pela graça de Deus. Então, louvemos ao... Vocês querem olhar quem está dos lados? Porque eu vejo assim, vocês muito preocupados com quem chegou. Pode olhar. Pode olhar, cumprimentar, que acho que não deu tempo. Pode falar oi para quem você quiser, porque as pessoas gostam, né? Se confraternizar. Então, olha aí bastante para quem está do teu lado, faz tchauzinho. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Você é muito precioso. Seja sempre bem-vindo que você é. E seja assíduo a essa casa, onde Deus vem ministrar para nós, incessantemente, porque Ele vai fazer isso até o fim, até o último momento. Agora, é bom vocês entenderem que o que eu acabei de falar ali, não fui eu que disse, isso é uma profecia. Quando Deus fala que Ele usa um servo, não é preciso dizer, eis que o Senhor Deus diz. Esta é a palavra do Senhor. Então, se você tem comunhão com Deus, você sabe que é Deus que está falando, tá? Porque Deus, Ele usa deste dom da profecia o tempo inteiro de um culto, desde o louvor até a ministração da palavra, quando o ministro está ligado a Ele. Então, Ele pode usar para falar com a assembleia. Então, Ele vem com a palavra de consolo, Ele vem com uma palavra de exortação, né? Ele vem com uma palavra de ensino. Isso tudo chama-se profecia. Então, ele está numa maneira profética, agindo incessantemente num culto onde o ministro está aberto a este dom, em nome de Jesus. E toda a igreja teria que ser assim, ser usado pelo Espírito Santo, porque é isso que encoraja o povo, é isso que cura, é isso que transforma, é isso que abre os olhos espirituais e os ouvidos espirituais de todos. Amém? Vocês entendem isso, não? Então, glória a Deus, louvemos ao Senhor, amém. Então, hoje, como eu já fiz o convite para o culto de hoje, que eu vou falar sobre o coração duro, mas é preciso entender, como eu disse, que o coração duro não é aquela pessoa que resiste a Deus, porque ele odeia Deus. Talvez no conceito pudesse ser esse, mas não é. O que a Bíblia está mostrando não é isso, um coração duro, que, sabe, não quer nem saber de Deus, que está fechado para Deus, não é. Eu vou mostrar, então, aqui na palavra de Deus, a vida dos apóstolos, como que eles e todos os discípulos, por muitos momentos, eles tiveram o coração duro. Então, todos nós temos alguma área no coração que precisa sempre estar sendo trabalhada por causa desse coração duro. Então, não é uma pessoa específica, são todas as pessoas, porque nós temos que lidar com o nosso coração, mas com a palavra, porque é a palavra de Deus que transforma o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso relacionamento com Deus. Então, quanto mais eu me aprofundo na palavra, mais o meu coração fica receptivo a Deus, a palavra dele, que é isso que é preciso nós entendermos. Porque se eu ficar numa condição intelectual, mental, sem ser renovada a minha mente, eu vou andar nos 5 sentidos. Isso é o que a Bíblia chama de carne. Tá? Vamos explicar um pouco isso? Porque às vezes a pessoa fica sem saber o que é carne. Pensa que carne é só pecado de sexo, fica pensando essas coisas. Não é.
Não, são os 5 sentidos. Todo cristão que anda com os 5 sentidos e não é guiado pelo Espírito Santo, ele é uma pessoa carnal. Todo cristão. Então, a Bíblia chama isso de carne. E por que a pessoa não consegue avançar? Justamente porque ela não muda a mente dela. E quando ela ora em línguas, ela não consegue orar o tempo suficiente para fazer a limpeza dessa mente, como eu disse ontem, que a nossa consciência precisa de limpeza, porque ela é o primeiro lugar fundamental aonde Deus fala. A pessoa nem consegue prestar atenção no que é dito no culto, sabia? De tão longe que está essa mente. E nem consegue adorar a Deus. Fica aí irrequieto, sabe disso? Você sabe, né? Você já viu isso na sua vida? O dia que você está irrequieto, que você não aguenta nada, que você está aflito. Então, isso daí é uma condição do coração que precisa ser mudado. E é a palavra de Deus que muda. Você não consegue se concentrar em Deus. Por quê? Porque você encheu a sua vida de todos os conceitos que estão aí no mundo. Aonde você trabalha, com quem você vive, o que você faz, o que você assiste, o que você escuta, o que você vê. Tudo isso você está enchendo a sua vida. Então, na hora que você vai orar em línguas, você não consegue orar mais que 5 minutos. Eu falei que eu ia orar 1 hora. Não, agora eu vou orar 1 hora, mas eu não consigo. Porque 5 minutos parece uma eternidade. Porque a sua carne, está entendendo o que é carne? Que são os 5 sentidos. A sua carne, ela para você. Ela para você. Por isso que nós precisamos de Deus. Porque existe uma parte em nós que a alma não está salva. Está redimida essa alma. Isso aí vai ser depois, quando Jesus vier. Então, eu tenho que trabalhar com a palavra de Deus e com a minha mente, porque nós somos o que nós pensamos. Está escrito lá em Provérbios. Nós somos, você é o que você pensa. Simplesmente isso, cada pessoa é o que pensa. Então, se você não consegue pensar o que Deus pensa, você é uma pessoa carnal. Uma pessoa carnal é a que vive nos 5 sentidos. Quem sabe quais são os 5 sentidos que aprendeu na escola, no primário? Antigamente, na minha época, era primário. Agora é primeiro o quê? Ninguém sabe? Não. Fundamental, ensino fundamental. Isso, beleza. Então, o ensino fundamental já vai logo começar a ensinar esses negocinhos assim, né? Então, gente, o que eu vejo, o que eu sinto, tá? O que eu toco, são essas coisas. Eu vivo por isso. Então, as emoções são isso aí. Emoção é viver nos 5 sentidos. Então, a pessoa está fora de Deus, porque a emoção tem que estar equilibrada. Então, por isso que você e eu e nós todos precisamos do Espírito Santo. E ele habita em você porque você nasceu de novo. E por que você não consegue deixar ele guiar a sua vida e você chegar no seu chamado? Que Deus tem um chamado para a sua vida, e é bom descobrir isso agora do que lá depois. Vai ser na frente de Jesus, não vai ter conversa. Ele vai falar com você, mas não vai ter conversa. Sua não, é ele que fala, porque ele é o juiz final. Então, é bom ver isso, porque o que era para você ganhar com galardão lá no céu, você não vai ter, porque você não aproveitou aqui na terra. Tá? Então, deixa passar. Aí as pessoas, elas querem servir a Deus com a força delas, como se a igreja fosse uma empresa. Então, você cuida do som, você cuida do escritório, você cuida da limpeza, você cuida de todos os documentos, você cuida, sei lá, de todos os registros que tem que ser, você cuida das pessoas que chegam, você cuida, então, da mídia, cada um vai fazendo um negócio em Deus. Não é porque você nasceu de novo que ele está guiando você. Qualquer pessoa ímpia sabe fazer isso. Vocês estão acompanhando? Então, a pessoa quer viver com Deus com os 5 sentidos. E as emoções, elas estão aí, nos 5 sentidos. Então, se você não sente, Deus não está presente. Por isso que eu não estou nem aí. Se acabar o som, eu vou continuar louvando ao Senhor. Porque Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está fluindo na minha vida. E se Ele fluir da minha vida, Ele toca você. Mas por que não toca você? Eu vou explicar aqui.
Porque você está nos 5 sentidos. Você quer sentir, você quer ver, você quer ouvir, você quer tocar, você quer ter um paladar. Não é assim que anda com Deus. Isso não é para andar com Deus, não serve. Ok? Isso é para você andar aqui com o mundo. Não é que isso vai ser descartado, porque isso com a unção do Espírito Santo, amém. Mas não é isso que vai te dar crescimento espiritual. Porque se você não sente, Deus não está, nem vou orar. Hoje estava horrível. Não, porque você está horrível. Por que você está horrível? Eu não vou levar esse ensino agora adiante, porque aí seria outro. Mas você está horrível porque você pisou na bola em algum lugar e você está mal. Aí você vem por culpa que não está bom o culto. Não é bom saber disso? É você pisou na bola. Tá? Você está fazendo coisa que não deve, isso chama-se pecado. Então, por isso que você não está bem. Você está aqui, você não está gostando, a cadeira está dura, a voz dela é chata, isso está muito longo, está frio ou está calor, sei lá. Vocês estão acompanhando? Então, queridos, isso é uma vida carnal. Quando você está no Espírito, você está no outro. Não é bom saber disso? Porque você tem que saber disso para você se policiar e entender o que está acontecendo no Espírito. Não é demais você saber isso? Lógico que é. Não, mas hoje o culto... Ai, pastor, o culto hoje estava ótimo. Bom, então, você com as suas emoções, você sentiu aí alguma coisa, então você achou que estava ótimo. Porque hoje... Sabe, hoje estava difícil, né? Hoje estava horrível. Não, você está difícil, você está horrível. Você está pisando na bola, você está pecando, você fez coisas lá que você não devia ter feito antes de sair de casa, ou ontem, ou durante a semana, com alguém, ou com qualquer coisa sua, onde você vai, e você não lidou com aquilo. Então, você está mal. Por isso que eu estava ensinando ontem, quando eu não estou bem, eu sento, eu já fico livre daquilo na hora. Eu não fico um dia sem buscar essa limpeza, senão você não tem força de Deus. Está valendo? Por isso que você fica com muita atividade, você não se limpa. Por dentro, com o sangue de Jesus, a sua consciência, você não ouve Deus. É por aí. Porque é o lugar básico, fundamental, onde Deus fala. É na consciência. Mas, obviamente, que eu disse que tem que ter a paz e tem que estar unido com a palavra para você saber se aquilo é do gosto de Deus ou não. Você vai checando, porque se for as suas emoções, você continua buscando Deus e checando a paz, e checando a consciência e vendo a palavra. Se for as suas emoções, ela vai abaixando. Então, aquele gosto que está no seu coração, o desejo não é Deus, porque foi michou. Tá? Se é Deus, permanece firme e vem com ousadia. É num tom só e você fica naquilo. Isso é ouvir Deus. Você está andando atrás disso? Não, está nos sentidos. Você nem sabe se é para você ir para cima ou para baixo. Se é para virar para a direita ou para a esquerda. Não é bom você saber isso? É para você ter equilíbrio na sua vida e ter Deus guiando a sua vida para você ser bem-sucedido. E não ser frustrado. Não é o máximo isso? É bom aprender, né? Tá? Então, é bom você saber. Eu estou me sentindo tão mal. Mas está horrível. Não, por quê? Você não consegue se concentrar. Você não consegue ouvir. Você não consegue nada. Você não se entrosa com Deus. Porque você não foi na presença dele para você receber esse perdão do que você fez. Não é que vai levar séculos. É você reconhecer. Faz uma checagem. Quando você entra na presença de Deus, é luz, você já sabe. Não, eu pisei na bola com isso, eu falei aquilo. Aliás, eu devia ter feito isso e não fiz. Eu fui além naquilo, e isso e aquilo. Eu não estou querendo. Por isso que você não está querendo. O pecado afasta de Deus. Já não trouxe isso aqui? Já trouxe que o pecado afasta de Deus. Então, isso vai afastando você de Deus até você não ouvir mais Deus. Aí você faz o que você quer com a sua cabeça. Não é bom saber isso? O pessoal que está em casa também. Quem está ministrando a palavra de Deus tem que saber muito bem isso. Porque o diabo vem e tem mais, sabe de uma coisa? O diabo nem encontra mais dificuldade para roubar a palavra de Deus numa pessoa nessa condição. Não tem dificuldade para ele roubar, de jeito nenhum. Porque Jesus não falou que ele vem roubar a palavra? E mostra a condição dos corações? Então é nessa tranquilidade que ele rouba a palavra do seu coração.
Porque você não está sintonizado com ele. Em vez de você ir crescendo, você vai ficando assim, ó. Passou os primeiros dias da lua de mel. Mas ele diz que é para permanecer até o fim. Em Apocalipse. É a mesma coisa, é para permanecer. Largou porque foi se enchendo de coisa do mundo. Você não ouve mais Deus, não tem mais prazer nele. Tem prazer no pecado no mundo. Então você não se sente bem. Tem uma hora que ninguém mais vai conseguir lidar com o que você está aí dentro, de tão mal que você está. Porque isso é o pecado, o diabo faz isso. Ele roubou a palavra de Deus do seu coração. Então você não pode deixar. Então, por isso que todo dia você vai orar para se entregar. Você está se encontrando com o Senhor. Se você nasceu de novo. Porque tem gente que nem nasceu de novo, então ele não está nem aí. Está percebendo nada. Sabe, se corre para cima ou para baixo, tanto faz. Porque se for para o inferno também não está nem aí. É por isso que vai. Deus não vai segurar ninguém. Ele não segurou nem Adão. Não estou dizendo que Adão está no inferno. Mas Deus não foi falar, não, agarrou o pé dele, amarrou numa árvore lá e falou, você não vai, você não vai. Você não vai atrás do fruto daquela árvore. Não. Você quer ir? Eu já falei que não. Você quer ir, você vai. Então, a pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo e não tem a palavra, vai fazendo o que quer com a cabeça. Depois se sente mal e fala assim, ai, tá tão chato esse culto. Ai, não, peraí, eu nem vou ouvir esse ensino. Ai, coisa horrível, já não teve isso um dia? Porque você está mal, porque você largou muito. Você largou muito Deus e você está mal. Então você vai ouvir, ai, eu não estou afim, eu não estou bem. Está horrível, eu não estou aguentando. Então é isso. Você vai se afastando até o diabo roubar tudo da tua vida. Nós somos culpados por todo o mal que acontece na nossa vida. Agora, porque nascemos de novo, não tem desculpa. E se você não tem a benção, a culpa é sua. Eu não estou pondo culpa em ninguém, mas eu estou explicando uma situação, cada um se encaixa aonde deve. Então, se você não consegue, é porque a culpa é sua, você está querendo viver com os 5 sentidos. Você só vai ficar feliz na hora que você vir o pecado, mas não essa é a fé. A fé é para você crer antes de receber, porque você recebe dentro, porque já está lá dentro. Deus te dá uma visão. Então você já está alegre, porque já está feito. Vai ser. Deus falou, vai ser. Jesus é o que ele disse que ele é, acabou. E vai ser. Então você tem que andar nesse caminho. E isso não é emoção. Então é sobre isso que eu vou falar. Precisava dar uma introdução para ficar mais claro para você. Então abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 8. E vamos ver aqui, Marcos capítulo 8, vamos ver o versículo 17. Olha, gente, aqui, o que aconteceu antes? No começo do capítulo 8, foi a multiplicação dos pães, né? Que foi aquela maravilha, 5 pães e 2 peixes, e aí o povo estava lá já, sei lá quanto tempo, com mais de dia, gente, acho que estavam 3 dias lá, sabia? Eles já estavam 3 dias lá escutando Jesus, essa multidão. E aí chegou aquela hora e falou assim, bom, então é melhor mandar eles embora, né? Porque eles já estão com fome. Mas aí comer aonde? Então, pegou o lanche do menino, Jesus abençoa e acontece a multiplicação. Agora, versículo 17. Presta atenção de Marcos 8, versículo 17. E eles, então, o que aconteceu? Eles foram lá no barco e não tinha pão. E Jesus, você sabe que Jesus sabe o pensamento, porque ele conhece o coração de todo mundo. Se você começar a andar no Espírito, você vai saber o que uma pessoa está precisando dentro dela. Você vai ouvir no Espírito, é diferente. Isso é uma coisa espiritual que acontece. Então, porque Jesus vivia nessa manifestação do Espírito. Isso é uma manifestação do Espírito, tá? Então, é o que aconteceu aqui. Jesus, no 17, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes. Tendes o coração endurecido. É por causa da multiplicação do pão. Pô, vocês não viram o que eu fiz lá? Vocês se admiraram, acharam, nossa, que milagre, né? A situação de todo mundo. Passa lá um pouco, um dia, 2, é a situação. Eles, o que é agora? Como é que vai ser? O que vai acontecer conosco? Tá? Então, aqui Jesus está mostrando algumas coisas que mostram a característica do nosso coração, que é endurecido.
Por exemplo, ele acabou de falar aqui, não considerastes. Isso é importante. Isso, quando você não considera o que Deus faz, você está com o coração endurecido. Não estou falando que a pessoa odeia Deus. Você não recebe o que Deus tem para você, porque você está fora do que Ele é. É isso bem que Jesus está falando aqui. Então, esse coração que ele está dizendo, tendes o coração endurecido, ele impede você de perceber as verdades espirituais. Você não consegue perceber a verdade espiritual para mudar a sua vida. Jesus não é a verdade? A verdade não está no nosso espírito, que nós nascemos de novo? E o Espírito Santo, Jesus disse que ele viria para nos ensinar a verdade. Então, a pessoa com o coração endurecido, ela não percebe as verdades espirituais. Lá, sabe assim? Tá nem aí, não sabe. Isso é cegueira espiritual, tá? Então, é por isso que num culto, muitas pessoas, elas ouvem a mesma mensagem. Alguns recebem, outros não. Alguns, nossa, puxa, foi tão bom isso. Achou? Porque aquela hora essa pessoa recebeu. O outro, nem tem o que falar quando o culto acabou. Sabe o jogo de futebol de ontem, sei lá, Corinthians com o Palmeiras? Você viu que maravilha? Quer dizer, é o que a pessoa tem dentro dela. Sabe, fala qualquer coisa, menos do culto assim que acabou, porque tem o coração endurecido. Tá valendo? Então é isso. Por isso que é preciso orar em línguas, que é o Espírito Santo que vai ajudar. Se você não orar, mas então, eu oro. Se você ora, você muda. Então não está orando, é mentira. Tá? Porque quem ora muda. Então o Espírito Santo é mentiroso? Está chamando o Espírito Santo de mentiroso? E de Jesus também, que ele viria para ensinar todas as coisas e te lembrar de tudo e mudar você? Porque ele perscuta o seu coração e ele intercede por você para que a sua necessidade seja feita a provisão? Então você está chamando o Espírito Santo de mentiroso? Então isso é blasfêmia. Não tem perdão para esse pecado. Tá valendo, gente? Cuidado. Tá? Não fica falando bobagem, não. Então, a primeira coisa é isso daí, tá? A segunda coisa é que a pessoa com o coração endurecido, também esse coração impede a pessoa de compreender. Eu não entendo, como que é? Pensa que é matemática. Não, vamos fazer regra de 3, mas acho que você faz um X, sei lá, aquele ouro. Ver se entende, e faz 1000 coisas, para ver se entende e tal, mas aí é na tua cabeça que você entende. A palavra de Deus você entende com o seu espírito. Você tem que orar em língua, você tem que meditar, ficar em cima e ler de novo, e ler de novo. Isso, você tem que pegar esses ensinos. Escreve, lê, volta. Ora em línguas, o que é mesmo isso? E se eu tivesse que falar isso para mim mesmo, eu vou pregar para mim agora, como que é? Eu tenho que entender, é por aí. Até que o Espírito Santo traz a revelação, compreensão para você, porque eu já mostrei o que é uma doutrina criada pela cabeça ontem em Salmos 37, versículo 4. Se você agrada a Deus, então ele satisfaz o desejo do seu coração. Agrada? Agrada, você faz qualquer obra sua carnal aí, agrada a Deus. Não, Senhor. É quando você ouve ele e você se deleita nele, ele vai então pôr a vontade dele no seu coração. É isso aí. Você lá sabe qual é a vontade dele para você ir atrás e receber? Não sabe. Você fica pedindo coisa aí, só coisa. Isso aí é acréscimo. Vocês estão acompanhando? Tá difícil? Você tem que ouvir muito isso. Você tem que ouvir muito e muito e muito. Desliga tudo que você tem. Celular, desliga a campainha da casa, desliga a televisão, desliga a conversa com os outros. Fica escutando os ensinos. E orando em línguas, estudando a Bíblia. Isso precisa de tempo. Não é num minuto, não. Só o que você escuta aqui não é o suficiente. Tá? Então, impede de conhecer, de compreender a verdade espiritual, tá? E quem não entende, compreende a palavra, é isso que eu vinha dizendo no começo,
é moleza para Satanás roubar a palavra de você. Já roubou, porque você não entendeu nada. Você quer comparar com coisa aqui natural, da tua cabeça, você faz um jogo aí. Então, você não cresce espiritualmente e fica tedioso andar na verdade. Vocês estão me acompanhando? Isso aqui é ensino. É por aí, porque se você não compreende, você não sabe agir no espírito, como que você tem que fazer. Porque Deus só fala no espírito, não fala na tua cabeça. Ele não fala com o seu intelecto. Paulo já falou isso ontem. Nós vimos aí. Ele vem com o espírito e você não entende. Então foi pro ar o que ele falou. Você perdeu. Você não entende. E você quer resolver o problema da sua vida. Não vai. Não vai. Porque isso aí é espiritual. É diabo. É o que nós não vemos. Você não sabe que nisso aqui, toda nessa atmosfera, está cheio de diabo, mas o Espírito Santo está dentro de você. Por isso que é maior. Para você acabar com ele. Se você não compreende, ele roubou a palavra. Esse é o golpe dele, é roubar a palavra, você fica inerte. Acabou o poder de Deus na sua vida. Você não sabe lutar contra ele. Você fica, então, fazendo um jogo aí natural, e você nunca vai vencer, porque ele é um espírito também, só que é maligno. Você está na dele, que é isso que ele é, enganador, mentiroso. Estão me compreendendo? Por isso que a pessoa não cresce espiritualmente. Pensa que é automático. Você nasceu de novo, você já tem tudo, e você tem... no espírito sim, mas é outra parte. O homem velho, ele tem que ser como novo, e agora eu tenho que viver no homem novo que está no meu espírito. Tem que trazer para fora, moldar toda a minha mente, o meu querer, tudo que é de Deus. Vocês estão me acompanhando? Então você precisa de tempo. Você vai ter que se entregar para Deus. Senão você vai viver essa vidinha xoxa aí até o fim. Não estou dizendo que não vai ser salvo, isso é coisa de Deus com você. Agora, você não vai ter o melhor de Deus agora, porque não é só para o céu, é para agora. O céu realmente é maravilhoso, é completo, perfeito, mas é para nós vivermos a vida que é vivida lá agora, já. É nessa condição. Tá? Então, se ele não vir resistência em você, ele rouba a palavra na hora. Porque você não entendeu. Ele roubou. Ele é ladrão nato. O cara rouba sem ninguém ver. Tá? Depois fica falando de batedor de carteira. Ele é o inventor da bateção de carteira. Ele sabe fazer sem ninguém ver. Ele rouba a palavra de Deus de você, você nem vê. Você nem percebe. Quando você se dá conta, você está sem Deus, você está aí numa vida chata. Acho que é melhor nem voltar. Ele fica falando na tua cabeça, não vai mesmo. Não vai atrás de Deus, não. Você já tem. Você é salvo. Você está bem, você está vendo? Você está lá, escangalhado, sem vida. Estão acompanhando? E depois, então, ele impede isso daí de compreender, depois ele também impede você de lembrar da verdade, das Escrituras. Tá? Por exemplo, vamos ver aqui os versículos 18 e 20. De capítulo 8 de Marcos. Olha, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais de quando partiu 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda. Eles lembraram da multiplicação, eles lembraram que todo mundo comeu, que houve sobra, eles relataram tudo aqui, mas não consegue citar as Escrituras. Vê se onde você está nisso. Para a sua vida, na hora que você precisa, você não consegue citar as Escrituras, porque o coração é duro. O que eu faço agora? O que eu vou orar? Ontem eu estava falando com a turma, que Deus falou comigo. Ele me ensina a orar, para tudo, para todas as situações ele me ensina. Então, já faz muito tempo, um bom tempo, que o Espírito Santo diz assim, ora assim para o seu marido, porque ele lê aquelas orações aqui na Bíblia, por décadas ele faz isso. Mas são as mesmas, e são as mesmas passagens. Porque uma palavra de Jesus basta se ela entrar no seu coração.
Então, é a palavra de Deus. Ele faz as orações em cima daquelas leituras que ele faz da Bíblia diariamente, por décadas. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: agora, ora para ele que quando ele estiver lendo aquelas escrituras, para ele receber, através de mim, a revelação. Gente, o homem está completamente transformado. Ele faz perguntas: como é que é isso? Como é que é aquilo? Ele nunca quis saber. E fica parado ouvindo. Então, o Espírito Santo quer falar com você. Está escrito que é para nós termos a revelação da palavra de Deus. Agora, você não sabe orar. Como é que você faz? Você ora o que você quer da tua cabeça? Não vai ter resposta. Porque é Deus que dá para você a oração. Eu já trouxe esse ensino aqui, de você ter essa condição que o Espírito vem ensinar você a orar. Já falei isso. Tem um ensino sobre isso. Tem. Né? E outra que ele intercede por nós. Cambarele, queixambare é outra coisa. Mas também ele dá para você o que orar. E você não lembra. Isso é coração duro. Isso não quer dizer que você odeia Deus. Ah, quer saber? Deus que se dane, eu não quero mais Deus. Eu vou ficar sozinho. Não, não é isso. Isso são golpes satânicos para a sua vida, roubando a palavra de Deus, porque você não deixa o Espírito Santo agir. Você não estuda a palavra, você não se detém, você pode ficar lendo com cuidado, leia os evangelhos, sei lá, mas os estudos você precisa saber para você se alinhar com Deus. Porque se você aprende isso que eu estou falando, você está se alinhando. O Espírito Santo te revela mais e mais coisas ainda. Ele abre todo o seu coração. Então, com isso que Jesus falou com eles aqui, nesses versículos de 18 a 21, eles esqueceram de todos os ensinos de Jesus. Não lembraram de nada, de como aplicar. E eles estavam querendo coisa natural ali. Se aquele que faz milagre estava junto, ia faltar o quê para eles? Nada. Ah, de certo, né? Não trouxemos pão porque é o fariseu, que é o fermento. Já começaram a inventar. Está valendo isso? Então, fica inventando, em vez de andar na palavra. Olha isso, o perigo. Ficar inventando história. Não é bom demais isso, gente? Isso aí, isso é uma vida cristã. Você lá sabe citar as escrituras para você ficar livre do seu problema? Quais? Que Deus falou para você, Ele falou isso, Ele vai fazer. Por isso que você ora muito em línguas e estuda a Bíblia e a palavra de Deus está no seu coração, você começa a orar o que Deus lembra você. Mas se o diabo roubou a palavra de Deus de você, ela nem se estabeleceu lá e você não lembra. Ah, é mesmo, Jesus fez tanto milagre. Mas não sabe o ensino. Então, isso é coração duro. Está valendo? Então, você vai, por isso que você tem que orar em línguas. Porque todos nós temos áreas de dureza de coração e que tem que ser quebrado. E é o Espírito Santo. Ele habita em você. Ele mora aí. Ele quer revelar tudo para você andar no poder, é o que o diabo não quer. Porque ele quer massacrar, pisar na cabeça e dizer: ai, Deus comigo não fala, isso vai ser assim. Ele quer que você fique assim, sabe, com essa falsa humildade nojenta, horrorosa, que é do diabo, com escassez, sabe, sem provisão, sem solução de problema e levando essa vidinha que não é para ser. Porque Deus não é vidinha, é vida. Tem que ser liberado do teu espírito, está falando? Estão entendendo? Então, é isso daí, tá? Então, as pessoas não conseguem se lembrar nem do que foi dito no culto anterior. O que foi falado? Sabe que eu nem sei o que foi mesmo ontem? Ai, não lembrei nenhuma palavra. Coração duro. Sentou aqui, mas ficou passeando, não está interessado. Não tem background, não tem, sabe, assim, uma estrutura de casa. Não tem. Você leva a sua vida. Então, pessoa que está estudando, não se aplica, pede para o outro colega fazer, paga para o outro fazer também, e não sei das que, vai ser um profissional que presta? Não vai. Vai ser um ralé, sem qualificação.
E se achar, ainda para ser empregado de algum lá, e porque tem um título, mas não sabe fazer nada, ainda dê glória a Deus. Porque nunca se aplicou para ser alguma coisa. E assim é a vida espiritual. Entendeu? Ainda se for numa igreja que tem uma unção, glória a Deus ainda. Porque você não vai para o buraco do jeito que ia do outro jeito. Fica no meio buraco, digamos. Não fica atolado. Tá certo? Ainda dá uma livradinha. Mas não é isso que é andar com Deus. Estão gostando? Então, acorda, é isso aí. É ensino com exortação e tudo mais. Deus é assim. Tem tudo para você. Tudo já foi feito. Você tem que sair desse lugar que você está. Mas isso depende de você, tá? Então, as pessoas que têm coração duro não retêm o que recebem. Está vazio. Por isso que não chega no chamado. Eu nasci de novo, fiquei orando em casa, fiquei orando em casa. Depois fui lá nesse grupo carismático. E Deus que me indicou era o lugar que eu podia ir naquela ocasião. Eu cheguei lá, passou o quê? Nem 2 meses, 3. Deus já falou que era para eu levar o violão e tocar lá. Eu já estava retendo a palavra de Deus dentro de mim. Agora, se faz quantas décadas que você nasceu de novo? Você não derreteu, não tem nada no seu coração? Nada para você poder ser algo para Deus? Você tem talentos, estão escondidos. O que vai ser da tua vida com talento escondido? Mas tem que ser o que Deus manda, não é o que você inventa. Tem que ser o que Deus manda. E tudo que Ele mandar você fazer, pode ser coisas que ninguém veja. Pode ser, não interessa. Mas se é o que Deus mandou, é glória, você está debaixo dele. Ele está te abençoando. É diferente se você inventar uma coisa para você fazer. E tudo tem um começo, ninguém começa na glória, no topo, tá? Então, a pessoa que tem coração duro, presta atenção nisso, só pensa no reino natural. Não tem ligação com o reino espiritual. Por isso que não serve. Não serve assim. Não é que é jogar fora. Não serve de serviço. Não está a serviço do reino, né? Jesus. Porque só pensa no natural. É o que tem dentro de si. E é uma pena. É uma pena, porque Deus tem tudo para abençoar. E Ele abençoa na medida que nós vamos obedecendo e servindo a Ele. Mas servindo a Ele como? Servindo você, o outro. Você tem que servir, se você quiser chegar lá. Ser abençoado por Deus. Tá? Mas isso é o Espírito Santo que vai fazer. Você vai orando em línguas e Ele vai fazer. Ele põe querer no seu coração de Deus. E você quer porque você quer. Você quer, Deus vai arrumar uma coisa para você fazer. Que Ele já tem. Não é que Ele vai, peraí, deixa eu ver essa pessoa. Não, já está tudo feito. Na hora que você nasceu de novo é tudo. É Deus, né, gente? Essa glória, tá? Então, gente, fé pequena, que Jesus falou 1000 vezes aqui, no Evangelho, várias vezes, com coração duro, é a mesma coisa. Não recebe a palavra. Então, fica chocando aí na vida. Hebreus 13. Olha, eu tenho tanto que falar aqui, mas eu nem vou conseguir falar tudo, mas eu vou continuar outro dia, porque é o máximo, não é não? Eu acho isso o máximo, cara. Eu gosto, cara, de sempre estar ligado nisso, porque é todo dia, sabe? Assim, você tem que ligar o motor aqui dentro, né? Porque as baterias, o Espírito Santo é que nem uma bateria, ele tem que estar ligado aqui dentro. Então, você recarrega todo dia. Porque se acabar, demora para recarregar. Então, vamos ver Hebreus 13. Não, 3, desculpa. São os versículos 12 e 13. Gente, isso é o máximo. Eu quero tanto que cada pessoa entenda isso. De coração. Foi por isso que eu tive tanto desejo de trazer o pastor David, que eu queria que todo o Brasil ouvisse aquele homem cheio do Espírito Santo pregar o evangelho, ensinar, impor as mãos, curar. Eu paguei um preço para isso acontecer, porque eu achei o máximo. Eu falei, mas ninguém achou tão máximo assim. A pessoa gosta de ler, de ouvir, ficar vendo aquilo lá, mas não muda. Não mudou a minha vida. Então, versículo 12, de Hebreus 3.
Ó, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Amém? É isso que eu estou falando. Gente, tudo na nossa vida é Deus. Ai, que demais. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, é agora, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, tá? Então, ele também, como ele fala de perverso aqui, ele está comparando tanto o coração perverso quanto o coração duro, é a mesma coisa. Porque se o coração está duro, ele não está inclinado para as coisas de Deus, não está purificado, então não anda na bondade de Deus. É um coração perverso, porque é homem velho. É maligno, faz coisa ruim. É sério, hein? Porque uma hora faz coisa boa, outra hora faz coisa ruim. Não é para fazer isso. Nunca, jamais. Então, ele está mostrando aqui, tá? Então, é preciso ter muita fé para ter um coração sensível a Deus. E a fé vem por ouvir. Quanto mais você pensa que você ficar ouvindo, que nós temos estudos em série, né, Marici? Está lá no site. Temos em série. Você pode pegar, você ouve, faz, vou pegar esse título, vou pegar isso aqui. Vai ouvindo, escreve, ora. É de ouvir, é de ouvir. Às vezes eu repito, porque aprende por ouvir. Do jeito que você ensina a criança, que você educa de falar, de ouvir. Come com a boca fechada, não é assim? Lava a mão. Chegou da rua, lava a mão. Foi no banheiro, lavou a mão, limpa o pé. Olha aí, limpa o pé. Né? Vai tomar banho é outra coisa. Vai tomar banho, não precisa mandar aí na internet, não precisa. Mas educar precisa, é de ouvir. Então, a fé, a Bíblia já diz que vem por ouvir a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Você está ouvindo, você está estudando. Isso aqui vai abrir a tua mente. Você vai orando em línguas. Pega isso todo dia para fazer. Você vai ver, o teu chamado, onde Deus quer que você chegue, o que Ele quer te dar. Ele quer te dar. Você nem sabe o que Ele quer te dar. É só coisa gloriosa que Ele quer dar, pôr na tua vida. E se Ele puser na sua vida, é para você usar, usufruir e ainda compartilhar, passar para os outros. É o máximo. Porque Deus não é egoísta, né? E a gente fica igual. A gente não fica egoísta, porque esse coração perverso é egoísta. É meu. Se por interesse fazemos alguma coisa, mas não é o caso. Tá? Então, o coração duro é um coração, ele é rebelde, porque ele não quer obedecer. Ele não quer se submeter. E ele não quer nem saber também. Ele não está afim de saber, mais do que nada. Não é mais do que alguma coisa, mais do que nada. Não tem interesse. A pessoa até pode ter nascido de novo, mas ficou naquela maravilha dos primeiros dias, daquele lua de mel com o Espírito Santo e Jesus, aquela coisa maravilhosa. Ai, tudo que eu peço eu tenho, está tudo lindo. Mas passou aquilo, não foi buscar a palavra, não foi orar em línguas, não foi ter comunhão com Deus, aquilo murchou, acabou. A pessoa não quer saber, coração duro. Ela também não está muito afim, tá? Então, como eu disse, até um certo ponto, todos nós temos uma parte do coração que é dura e que tem que ceder. Por isso que com o tempo, cada vez vai melhorando mais e mais. Então, não pode parar. Que é só coisa boa. Você fica uma pessoa feliz. Você anda com Deus, fica uma pessoa alegre por dentro. Sabe, você tem bem-estar. Você tem, uma coisa boa que você está completo, porque é Ele. Então, é diferente. É muito bom. E eu convido vocês, né, para entrarem nesse lugar em Deus. Vai buscando que Ele se apresenta para você. Ele vem. E você começa a ficar outra pessoa. Você não vai mais chegar aqui com uma carga assim. Senta, quase morre quando senta aí na cadeira. Não está aguentando. Então, você está levando a sua vida sozinho, sem Deus. É uma vida assim horrível. Mas se você for
se entregando, fazendo isso aqui, você vai chegar com alegria. Peraí, essa palavra de hoje eu sei, eu estou ansiosa por essa palavra. Eu quero me deleitar nessa palavra de hoje, porque eu estou com muita fome e sede. É isso, e cada vez é melhor. Isso sustenta você. É maravilhoso. Então, vamos lá. Marcos capítulo 6 agora, vamos lá. Marcos 6, nós vamos ver o versículo 33. Aqui nessa sobre a multiplicação, mas nós precisamos ver alguns detalhes para entender mais sobre o coração duro, ok? Então, versículo 33. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Veja que Deus tem uma ordem. Deus é de ordem e organização, tá ok? Então, quando você quer pôr ordem e organização, o povo rebelde fica muito nervoso. Mas é assim que funciona. Senão Deus não age. Na bagunça, Deus não age. Aqui ele já mostra que ele é um Deus de ordem. Porque como é que ele ia lidar com 5.000 pessoas? Tinha que ter uma ordem. E ele, já com a sabedoria, já indicou. E o fizeram, repartiram-se em grupos de 100 e 100 e de 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os discípulos distribuíssem. E por todos repartiram também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. É possível que tivessem lá 15.000 pessoas, porque tinham as mulheres, tinha, avós, tinham crianças, não era só essa contagem dos homens, era muita gente, tá? Então, ele abençoa e diz, vai e alimenta. Quer dizer que na hora que eles pegam os pães e os peixes, não estava nada multiplicado. Conforme eles iam distribuindo e aquilo ia aumentando. E, na verdade, o que sobrou foi mais do que eles comeram. Pensa no que Deus faz. É uma loucura para o mundo isso. O que Deus faz, o milagre que ele faz. Sobrou mais do que eles comeram, porque diz lá que eles comeram até se fartar, tá? Então, isso é que é milagre, tá? Isso é um grande milagre. Muito bem. Então, em pensar num milagre desse, é maravilhoso, mas, por outro lado, eles não retiveram nada do que aconteceu ali. Eles só viram o milagre, mas eles não tiveram uma lição para a vida deles. Então, você que vive num lugar que sempre nós estamos vendo isso, gente, porque lá nas conferências que eu fiz aqui, trazendo o pastor David, era milagre em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas. Tá? Isso é uma lição. Quer dizer, Deus não fez só naquela época, ele continua até hoje. Aqui na igreja, ele continua até hoje. No meu ministério, ele continua até hoje. Então, veja que eles não receberam nenhuma lição. Não reagiram com nada. Coração duro. Então, você tem que ver a tua vida. O que acontece com você quando você vê um milagre? Qual é a lição? Que aquilo é para sempre. Deus está ensinando você.
Então, você tem que levar aquilo para você. Viver com esse Deus que opera isso diariamente na sua vida. Depende do que você pensa, como que você pensa. Porque nós somos o que nós pensamos. Eles não pensaram em nada, não tiveram uma lição daquilo que Jesus fez para eles. Então, agora nós vamos ver aqui o versículo de 45 a 48. Presta atenção, seguindo. Então, acabou isso tudo? Olha só. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Então, eles foram sozinhos para o lago no barco. Ele despediu todo mundo, subiu para orar. Aí já era noite, nesse momento. Aí ele diz aqui, ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, na Galileia, e ele sozinho em terra. Então, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Isso é quem não conhece Deus. Nem sabe quando ele está perto. Bom, vamos ver aqui a lição. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Tá? Não entende nada, não vê nada, nossa, é milagre, né? E vai andando, não vai saber viver no que Deus está fazendo. É por aí. Cansou de ver agora bem problema e deixa. Aí o que acontece? Vem um baita problema. Esses caras aqui, eles eram pescadores, sabiam lidar com o mar, com o tempo, que coisa. Mas, gente, quando o diabo ataca, vai além da sua capacidade humana, aí você precisa de Deus. Então, aqui não era só a condição de serem pescadores, mexer com barco, com o mar. Aqui o barco já estava cheio e ia afundar, eles iam morrer. Eles estavam a ponto de perecer. Mas o Senhor em espírito viu, desceu como se ele estivesse andando na relva, no meio da plantação, no campo, andando sobre as águas. Veio para socorrê-los. Não é que ele ia passar adiante, mas quando eles viram, como é que eles viram? No meio daquele vendaval, gente, eu nunca passei nada disso em mar, nem quero, não estou afim. Mas a gente vê em filme, sei lá, filmagem por aí, o horror que é, e o navio fazendo assim, e as ondas gigantes, aquele vento, aquela chuva, aquela coisa. Não, Jesus estava andando, não tinha problema nenhum aquilo lá para ele. E eles lá naquele barco, já cheio d'água, iam afundar. Eles iam morrer todos. E eles começaram a gritar de medo, achando que era um fantasma. Porque Jesus é a luz no meio da escuridão, eles viram. Nem reconheceram que era o Senhor. Então, na sua dificuldade, na sua tribulação, Deus está presente. Na sua tempestade que você está vivendo, e você não reconhece. Você ainda acha que é uma figura aí estranha. É o próprio Deus, ele habita em você, ele está para te socorrer. Por isso que ele disse assim, olha, subiu, ele disse, não, sou eu, tenha um bom ânimo, sou eu, não temas. Guarda isso no seu coração, medita nisso, porque a hora que você precisar é o que vai ter que sair de dentro de você para você sobreviver e receber o socorro dele. Porque você vai precisar, todos nós precisamos, tá? Então, Jesus, veja que ele parou com aquilo tudo. Veja o poder, como é maravilhoso de Jesus, ele parou com aquela cena. E ele quer parar com essa cena que está na tua vida. Mas você está longe, você está com o coração endurecido, você não está retendo a palavra, esse é o problema. Você está levando a sua vida, você não enxerga nada mais além disso. Você não enxerga ele. Você vê só fantasma na sua vida. Isso é assim, acabou, está ótimo ainda. Nem planeja no futuro, porque você não recebe a palavra para te dar uma visão do que Deus quer te dar no futuro.
para você ter o gosto, o desejo, e ir para cima e receber. Está me acompanhando? Eu levo minha vida assim. Deus queria que eu mudasse daquele apartamento, era ótimo, 3 quartos na rua Itambé, em frente à Rua Lagoas, um apartamento ótimo, não era muito alto, maravilhoso, muito bom mesmo, quartos grandes, cozinha enorme, com lavabo, o banheiro era ótimo, o quarto de empregada muito do bom, tudo era ótimo. Mas eu saía na janela, tinha um prédio assim no fundo, eu só via a sala, era grande. Aí um belo dia eu comecei a gostar daquela sala, mas foi Deus que pôs. Eu falei, ai, Fernanda, eu queria uma sala assim, porque a nossa sala, nós tivemos 2 ambientes, mas ficou um pouco apertado. Eu queria um pouco maior. Mas isso aí não é porque eu queria, não, aquilo Deus pôs no meu coração. Porque Ele queria me dar mais, para eu servi-lo. Ele queria me dar mais para eu servi-lo. Para você servir a Deus, Ele te dá mais. Se você não servir a Deus, você fica com menos, com a tua força. É isso aí. Mas levou alguns anos, levou bem uns 3 anos. Eu fiquei naquela, ali. Aí o Fernando falou assim, não, mas você vai ter, Ana Maria, vai. Até que ele me deu uma sala com 70 metros quadrados, só a sala. Mas eu tive que ter esse gosto dentro do meu coração, para servir. Agora, você não busca Deus, você está nessa abdica aí achando que está ótimo. Você nem sabe o que Deus quer te dar, para onde Ele quer te levar, fazer coisas da glória dEle para você, que nem esses aí, não está sabendo nada, ia morrer afogado. Não tem olhos para ver, como nós vimos agora na outra passagem, e nem ouvidos para ouvir. Tem que orar em línguas. Me dá interpretação, Deus, meu Pai. Eu quero interpretação, Espírito Santo. Talvez não seja na hora que Ele não vai falar, vai isso, faz aquilo. Ele põe o desejo de Deus no seu coração, coisa que você nunca teve. Eu estava muito bem lá para o meu padrão de vida, estava ótimo, apartamento pago. Estava maravilhoso, Fernando ganhando bem, pagando tudo, já tinha uma outra filha. Ei, não estava faltando nada, meu. Eu tinha um carro, ele tinha outro. Eu andava para a rua lá com a minha mãe, fazendo visitinha e tal, foi isso aí. Estava tudo bom. Eu não estava almejando mais. É isso aí quem não tem visão de Deus. Não é que Deus quis me dar mais para eu ficar sentada num sofá, bebendo café o dia inteiro, não é isso. Para eu servi-lo. Depende do seu chamado, mas nunca vai ser para baixo. Vai ser sempre coisa boa, porque Deus não é para baixo. Bom, mas vamos continuar, tá? Então, eles ficaram lá cenando, gritando, aquela coisa toda. Jesus lá naquele tumulto todo, tem de bom ânimo. Calma, tenha fé, confia, não temas. Sou eu. Tá, você tem que aprender a ouvir Deus. Você não acha isso o máximo? Lógico que é, gente. Lógico que é o máximo isso daí, tá? Então, ele veio ministrar para eles como que eles teriam que lidar nesse problema que eles estavam passando. Eles achavam que era um fantasma. Não, ele veio ministrar. Ele veio lá para falar, como que vocês vão lidar com o problema? Eu tenho que estar junto. Eu tenho que estar junto. Você tem que estar comigo e eu com você. Para resolver. Agora, você vê que você está sozinho, porque o problema não resolve. Você está sozinho, você está fazendo coisa da tua cabeça. É isso aí. Passa tempo orando em língua, estudando a palavra. Fica com ele vai mudar a tua cabeça. Porque você está recebendo a palavra de Deus. É isso daí, tá? Isso aqui é maravilhoso. Aqui tem muita instrução nessa passagem, porque ele está mostrando que é a fé que é importante. Porque se você não ficar estudando a palavra de Deus e orando em língua, você não tem fé coisa nenhuma. Você só tem fé no natural, com as suas emoções, os 5 sentidos. Você tem que ver, você tem que ouvir, você tem que tocar, você tem que sentir. Para você ter fé, não é assim. Jesus está dando instruções aqui, o que tem que fazer, tá? Tem que ter uma resposta de fé da nossa parte para acontecer. Tudo que Deus tem feito na minha vida até hoje tem uma resposta de fé e Ele faz.
Eu falei, Fernando, não tem não, já fui procurar todos os apartamentos. Ele falou, bom, se você tem que ir com a sua fé, porque eu que vou fazer o negócio. Se você não achar com a fé, acabou. Então você não pode desistir. Ele falou isso para mim, eu falei, então tá. Uma pessoa veio, me ligou, gente, um corretor que não existe. Creia ou não, problema seu. Uma pessoa que não existe, nem sei falar o nome da imobiliária, ABCD, qualquer coisa assim. Que não interessa, falou, eu nem sei, nunca tive cartão. Olha, quero te levar ali na Avenida Higienópolis, esquina com a Sabará. Já fui em todos os prédios lá e eu não gostei de nenhum daqueles apartamentos. Não, nesse você nunca foi. Nesse prédio, com certeza, você nunca foi. E nem nesse apartamento, porque só eu tenho a chave. Era um anjo, né? E olha, é muito bom. Se você quiser, então vamos marcar para amanhã. Aí fomos. Gente, realmente eu não tinha ido naquele. Eu só tinha ido no lá e aqui. Esse eu nunca tinha ido. Quando abre a porta, Deus tinha me dado uma visão daquela sala em sonho. Eu falei, é esse. E ele fechou o negócio. Com o cara riquíssimo, que morava aqui no Residência 1. Tudo madeira jacarandá da Bahia. Ali só tinha judeu. Lá era lugar judeu. Só tinha judeu. Rica lá. É lá mesmo. Deus me pôs lá. Para eu servi-lo. Está valendo? Então, se você orar em língua, se você estudar a palavra de Deus, Deus tem um plano para levantar você da sua vida, de onde você está. É maravilhoso. E você vai saber lidar com o diabo muito bem. Porque você sabe andar na palavra. Então, ele não vai destruir a sua vida. Você vai saber lidar com ele, porque você está com Deus. É isso aí. Ele fez uma baita, como é que fala? Tempestade para matar. Mas Jesus veio. Jesus está com você. Ele pode fazer o que for, mas Jesus está com você. Nenhum mal te atingirá. Nenhum flagelo chegará na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, porque Ele está com você e Ele rodeou você de anjos para te guardar. É isso aí. Tá? Veja Efésios 3. Mas eu ainda tenho mais uns minutos, mas porque eu não vou conseguir acabar isso tudo. Porque isso é bom demais, esse assunto. Opa, glória a Deus. Esse povo vai crescer e levantar em Deus aqui. Tchau, diabo, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Acabou já o seu tempo aqui. Nessa igreja acabou. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Olha só esse negócio aqui, é maravilhoso. Então, Efésios, vocês vão ouvir isso aqui até vocês andarem nisso. Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. De acordo com o seu poder que opera em nós. Tá? Se esse poder não estiver operando em você, você limita a Deus fazer o que Ele quer. Porque você não deixa. Está valendo. Está escrito aqui, opera em nós. Se você não orar em línguas, não estudar a palavra de Deus, este poder não está liberado dentro de você, por isso ele limita o que Deus quer fazer. Não está liberado. Se você não for buscar, né? Porque está no teu espírito. Agora tem que sair para a tua vida aqui, ué. Você tem que ter fé. Você tem que começar a ver o que Deus fala. Deus queria tanto que eu mudasse daquele apartamento, daí também, para a Avenida Higienópolis, que ele me deu um sonho, uma visão, e eu vi a sala. E ainda era assim, ó, porque a Sabará, ela tem uma subidinha assim, porque ela é de esquina. A Higienópolis, com a Sabará. E a sala, 3, como fala? Não sei quantos metros que é assim, comprido. Eram 3 janelas de 3 metros cada, de cima e embaixo. A do meio era uma varanda. E tinha as pilastras que separavam as janelas. Olha só esse pedaço. Esse lado da sala, gigante. E era assim, porque ali é subidinha mesmo. Quando a mulher abriu a porta, eu disse, é esse. Eu vi. Porque Deus queria me dar isso. Você tem que ter visão das coisas. E cadê essa corretora?
Ah, até logo, tchau. Saiu de cena, foi e falou assim, ué, vai lá falar com o porteiro lá embaixo, porque é um prédio que vai na Avenida Higienópolis, a Sabará e a Veiga. Como chama aquela de baixo? Sei que esqueci o nome. General Jardim, né? General Jardim, é. Pega isso tudo. Aí eu fui lá, olha, é que eu fui ver esse apartamento, o Gabi, tá. Ele falou assim, o síndico tem a chave, ele tem o contato do dono, sim, é o seu Sebastião. Dá para você arrumar? Porque a pessoa sumiu. Aí ele ligou para o seu Sebastião, esse português, que aliás é um português também. Dono da casa Empório, sei lá, aquelas coisas que tem lá no Guatemi, em São Paulo, não sei o quê. O filho dele era dono do posto ali embaixo, na Rio Negro, naquela época. 1987. Tem ano, hein? Eles eram meio dono aqui de Alphaville. Fez um negócio de pai para filho para ele. Entramos lá com tudo pago. Todos os apartamentos que nós entramos, tudo pago. Vendeu o nosso, chegou uma pessoa lá, falou, eu quero ver o apartamento. Eu falei, então anda logo que eu vou sair. Eu ia lá para o meu culto, de tarde, depois do almoço. Eu falei, então anda logo que eu tenho que sair. Daí ele olhou rapidinho, não, é rápido. Tá bom. Se a gente ficar olhando, vai comprar? Para quê? Mas o homem quer comprar. Daí ele falou assim, olha, eu gostei, sabia? É para minha filha, eu sou de Goiás, de Goiânia, e ela vai estudar aqui no Mackenzie, então eu quero ele inteiro mobiliado e você vai levar só os seus pertences pessoais, tá? O resto, eu vou querer tudo. Conversinha. Aí ele veio, ligou pro Fernando para fazer o negócio, daí o Fernando falou assim, mas eu não sei preço de imóvel, cara, eu não sei. Ele falou assim, vai numa loja aí e vê os preços. Você acredita? Aí foi lá no Eldorado, que era o Tchan, o Eldorado. Ele foi lá, vai ver quanto que era a sala de jantar, quanto que era o sofá, quanto que era o jogo quarto das meninas, quanto que era o nosso, e sei lá o quê. Olha, gente, ele comprou tudo, pagou à vista. Nós mobiliamos um apartamento inteiro com aquele dinheiro. Dos móveis. Deus é Deus. O que você quer, gente? Você está pensando que Deus é o quê? Você fica aí parado onde você está? Você não tem fé. Hein? Senta lá e fica orando. Horas. Onde o senhor quer que eu vou? O que o senhor quer fazer com a minha vida? Me ajuda, Espírito Santo. Eu quero me entregar. Agora você fica aí olhando só para a ponta do teu pé, do teu sapato, achando que é isso aí que vai resolver. Ei, você está longe. Você está longe. Meu pai, mas para que vocês vão mudar daqui? Não tá, o pai está ótimo, mas é que tem que mudar. Ele saiu, fechou a porta e falou assim, gentinha doida. Mas era coisa de Deus. Tá? Cadê a corretora? Cadê? Não existe, gente. Não existe. É coisa de Deus, ué. Deus faz essas coisas comigo, é assim. Mas por quê? Eu sou diferente? Não, senhor. Eu ando na fé. Eu estou buscando Deus. É sério, eu ando com Deus, eu busco Deus. Senão eu não podia vir aqui e falar isso tudo. Enfrentar o diabo, porque isso aqui não é só vocês que estão aqui ouvindo. Tem não sei quantas pessoas aí, 500 pessoas junto. É gente pra caramba que está ouvindo isso tudo. Para resolver a vida de todos. Não é o máximo? Agora, você quer pensar o que no futuro? Deus já está preparando o meu futuro. Meu futuro é Jesus. Meu futuro é Jesus. Já está preparando. Cada dia mais. Eu não tenho que me preocupar com homem nenhum desse mundo. Fazer qualquer doideira aí com o anticristo. Eu não tenho que me preocupar. E você já entrou em Deus para você estar preocupado? Para você estar assegurado para o seu futuro? Está entendendo? Então é isso aí. Então, aqui esse versículo 20 foi o motivo que Deus veio naquela situação do mar para abençoar os discípulos, para ajudá-los, porque este é o poder que operava nele. E foi o mesmo que ressuscitou ele dos mortos. E é o mesmo que está dentro de você e você não sabe usar. Porque você fica aí na religião, você fica aí na carne, nas emoções, e tatati, fica andando para a rua para cima e para baixo, você não quer estudar a Bíblia. Leva uma vida com Deus, que é muito melhor.
que você ficar fazendo essa vida aí que você está fazendo. Faz as suas responsabilidades, obviamente. Não é para ninguém ser sem fazer nada. Mas se você nem sabe o que Deus quer de você, aí está mal, né? É porque você está levando a sua vida, não a vida dele. Eu nunca ia mudar para Alphaville. Porque o Fernando, Deus preparou para ele vir trabalhar aqui 6 anos e meio antes de eu mudar para cá. E ele, olha, é tão bom lá, Ana Maria, vamos morar lá? Eu falei, olha, nem se me der uma casa, eu não vou. Eu já estou instalada aqui, eu vou ficar aqui, adoro esse lugar, conheço todo o bairro, todo mundo. Deus falou um dia, você vai mudar para Alphaville. Eu chorei, hein? Aí chegou em fevereiro, Deus falou assim, era carnaval, domingo chovia. Deus falou, começa a orar hoje para você ir mudar, porque você vai mudar para lá. Agora você começa a orar. Eu só fui mudar em janeiro do outro ano, dia 15. Se eu não orasse, eu não entrava aqui. Porque eu vim aqui amando de Deus. Ele me sustenta. Aonde Deus mandar você ir, você obedecer, Ele te sustenta. Mas você vai ter que enfrentar o diabo. Mas você tem a força dele e o poder. Então você não vai naufragar. Você não vai perecer, porque você está na visão dele. Está valendo isso? Então! Oxa, glória a Deus! Aleluia! Então ele disse, não temas, veja João 6, aqui. Não é o máximo isso? Não, porque também se você vai pregar o evangelho e você não tem um testemunho para falar que aquilo funciona, até logo, né? Amém? Ué, você tem que provar que isso aqui funciona. Então comece a fazer isso na tua vida, para você falar para os outros que funciona. Então, João capítulo 6, olha só aqui o versículo 21. Não, mas olha aqui, vamos ler do 16 ao 21, tá? Essa passagem aqui. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando o barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 e 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de medo. Ai, meu Deus, não andaram 3 anos e meio com ele. Está com medo do Senhor? Achar que ele é um fantasma? Oh, agora está com medo de Deus? Que é isso? Está por fora. Mas Jesus lhe disse, sou eu, não tem mais. Então eles de bom grado o receberam. E logo o barco chegou ao seu destino. Tá? Então, o evangelho, olha aqui, existem 3 evangelhos que citam isso, cada um põe a sua visão, o seu jeito, mas é a mesma coisa. É o mesmo fato. Aconteceu a mesma coisa. Jesus andou sobre as águas, né? E veio socorrê-los, tá? Mas só que aqui tem um fato a mais que nos outros não tem. Assim que Jesus entrou no barco, o barco foi trasladado para o outro lado e eles chegaram na mesma hora. Já percebeu isso no versículo 21? Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Até isso já aconteceu isso na minha vida. Nós fomos pregar lá em Viradouro, na casa da Suzana, se ela está assistindo, ela sabe disso. Nós fomos, sempre o Saraiva com a Lucimara me acompanharam por anos, por vários lugares que eu fui pregar, por anos, 5, 6, 7 anos, eu fui pregar em muitos lugares. Um deles foi em Viradouro, que eu fui pregar lá. Aí ela conseguiu na câmera, lá para o local, tudo apropriado, veio o pessoal, ela conhecia muita gente lá, e que ela evangelizava, eles vieram, foi maravilhoso. Então, foram 3 dias assim maravilhosos, que é perto de Ribeirão Preto, né? Viradouro é perto de Ribeirão Preto, né, Manuel? Vou dar uma dica aí. Hã? Então. Aí, é longe, poxa. Aí, o que aconteceu? Nós, na volta, sei lá, a gente acho que almoçou e veio. Mas, gente, foi tão rápida aquela viagem, eu não sei se chegou a 2 horas. E nós chegamos aqui. Aí nós, mas que é isso? Mas, gente, foi rápido. Também aconteceu isso comigo. Não, você não faz de Viradouro aqui nem a pau em 2 horas. Não era helicóptero, é 5 horas, batido. Verdade. Porque para ir foi longe. Mas para voltar, gente, não deu 2 horas, nós chegamos. Paramos ainda lá num posto, estava muito calor, nós descemos, minha mãe estava junto. Estava a Lucimara, o Saraiva e minha mãe. Foi uma viagem maravilhosa. Fomos recebidos em glória na casa. Nós ficamos no hotel ali perto, que tem a fábrica de laranja lá, aqueles negócios.
Bebedouro, Bebedouro, isso mesmo. Ficamos lá em Bebedouro, mas é próximo, né? E a gente ia lá todo dia almoçar, já ficava por lá. E estava muito calor, então na volta a gente parou num posto, vamos, sei lá, no banheiro, vamos tomar um cafezinho, porque nós estávamos já meio que passeando. E até com isso foi uma viagem nesse tanto. Fomos trasladados. Gente, é isso que é andar com Deus. Ué, mas espera aí, cadê? Deus deu uma parada nesse negócio, porque a visão dele agora é outra. Ele está fazendo outra coisa agora. Eu não estou liberado para ir em lugar nenhum. Vocês têm que entender isso. Eu fui para muitos lugares. Só para Águas Formosas, lá em Minas, é Minas, né? Já é quase divisa com Bahia, né? Então, eu fui 5 anos seguidos. Fui para vários lugares. Mas agora é isso que Deus quer, que eu esteja. Eu estou aqui ensinando, mas são milhares de pessoas sendo alimentadas. O pastor David profetizou isso? Se fosse no tempo de Paulo, né? Mas com a mídia, você vai pregar aqui, vai abranger o Brasil inteiro. Porque você não tem tempo de ficar indo para lá e para cá. Eu não posso ficar viajando, vou largar aqui. Como é que eu faço? Então, para fechar a igreja? Não é o caso. Então, quem quiser pode vir, as portas estão abertas, nós recebemos e a mídia, a mensagem está chegando aonde quem quer receber, com a internet. Tá? Então, Jesus lá em Mateus 6, nós vimos que ele disse, não tenham medo, tenham bom ânimo, porque é preciso ter fé, gente, para você andar com Deus. Tá? É preciso fé. E a fé vem com a palavra. É que eu estudo. Se você ouve isso, você ora em línguas, você estuda, você lê, você anota, lê de novo, faz de novo, lê de novo, pega o outro. Pega os estudos daquele tema, vai ouvindo todos. Depois ouve umas 2, 3 vezes cada daqueles, depois você passa para outro. É assim que é. O Espírito Santo me ensinou isso. Sempre fiz isso com os ensinos do pastor David, sempre. Vai ouvindo, eu toda tarde eu sentava lá e ouvi isso. Mas eu trabalho de tarde, trabalho de manhã, mas de noite você não trabalha. Então faz de noite. Você tem que fazer alguma coisa para andar com Deus. Porque não vai ter desculpa, eu não tive tempo. Ele não vai permitir isso, tá? Então eu preciso ter fé, tá? Então vamos ver agora Marcos 6, porque houve resistência com eles, tá? Porque eles ficaram preocupados, porque eles não olharam para o sobrenatural, olharam para o natural, ficaram com medo. É esse que é o negócio, você fica com medo porque você está olhando o natural. Então, para você olhar no sobrenatural é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, Marcos 6 de novo, 56. Marcos 6. Vamos ver agora o 52. Então, ele disse ali, vamos de novo, aqui. Ele disse assim... Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Então, se você não considerar o que Deus fala, o que está escrito aqui, seu coração é duro, está duro, vai ficando duro cada vez mais. Você não considera, você não leva a sério isso, você não retém, você não anda nisso, você não pensa nisso, você não fala isso. Isso é só coisa do mundo. Então, você vai se enchendo de coisas do mundo. Aí, quando você vai orar em línguas, a sua própria alma, ou carne, como você queira, ou emoções, para você e você fica parado. No tempo e no espaço, você não anda com Deus. Porque você está cheio do mundo. Agora, se você começa a se encher com isso, bom, todo dia esse horário eu vou fazer isso. Eu vou estudar a Bíblia e vou orar em línguas. Vou fazer isso por um tempo. Você vai andar na fé, com certeza. Você vai andar na fé. Você vai ter essa condição que o Senhor quer que nós tenhamos, tá? Então, considerar, porque Deus, ele diz assim, olha, eles não compreenderam o milagre, quer dizer, numa outra tradução, compreender é considerar. Eles não consideraram o que aconteceu ali. Mas eu vou ler o que quer dizer para vocês, considerar. É ponderar, estudar, examinar, meditar, pensar com atenção. É aí que o seu coração fica sensível a Deus. Mas, gente, você não tem que fazer força com a tua cabeça, entenda.
Quando ele diz aqui para você se esforçar, é você pegar o seu tempo, sentar lá, orar em línguas, você vai todo dia absorvendo isso, você vai absorvendo, porque a sua alma é que nem uma esponja. Você põe dentro da água e ela absorve, ela pode absorver a coisa boa ou coisa ruim. Então é para você reter coisa boa, não ruim. Ficar encharcada da palavra, para você pensar só a palavra. Não é porque ideia todo mundo tem. Ninguém é burro, todo mundo tem ideia. Mas não é você usar a tua ideia, é a ideia de Deus. Você tem que entender isso. Mas você tem que saber se é a ideia é de Deus ou se a ideia é sua. Porque se for sua, você está nadando na areia. Não vai acontecer nada, tá? Então, pensa nisso. Se você puser a sua atenção na palavra de Deus, ela vai dominar você. Mas se você põe a atenção da sua vida em outra coisa, é aquilo que domina você. Pensa nisso. Por isso que você tem que ouvir isso mais vezes. Para você se ligar. Você põe atenção no que na sua vida? No que você está atento? É isso que domina você. Se for a palavra de Deus, ela vai dominar você. Então, põe a sua atenção na palavra de Deus, tá? Porque é isso que vai fazer a mudança, tá? Então, vamos ver Hebreus agora 11, isso é importante também. 15, olha aqui isso aqui. Eu nem vou citar agora o exemplo de Abraão e eu vou parar aqui, mas esse exemplo de Abraão, eu vou gravar esse negócio, porque é bom demais. Esse exemplo de Abraão é bom demais, de como ele reteve a palavra para ter filho na velhice, ele e Sara. Se você não reter a palavra, não retiver a palavra, você não vai ter milagre. A palavra tem que entrar no seu coração. Então, Hebreus 11, isso aqui, isso mesmo. Vamos ver aqui o versículo 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Isso aqui já é a história de Abraão. Porque ele está falando aqui que Abraão foi chamado, né, para sair da terra dele, para onde Deus mandasse e tudo mais. Aconteceu muitas coisas nessa caminhada que a gente já estudou, mas aí no versículo 15 diz assim: e se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar para onde vieram. Porque isso vai do que você pensa. Se você não pensar o que a palavra de Deus diz para você, você vai pensar na tentação. Porque nós somos tentados no pensamento. Se eu tenho a palavra de Deus dentro de mim, quando a tentação vem, eu tenho como controlar. Senão, não. Entendeu isso? Se a palavra de Deus está dentro de mim, quando o pensamento vem a tentação, eu tenho como controlar. Senão, não. Eles tinham, porque tem todo o ensino aqui de como Deus fez para ele meditar dia e noite no milagre que Deus ia fazer, da estrela, da areia, dos grãos de areia e tudo mais. Que ele tinha que e o próprio nome dele, pai de multidão, e etc., né? E então, isso tudo para eles terem a força de andarem na fé, no que Deus prometeu. Porque senão, se você não tiver a palavra de Deus, a tentação, que é o pensamento, tira você da visão e você volta para a vida velha. Não é mesmo? É assim. Você começa a fazer o que você fazia antes. Não tem nada a ver. Porque você não vê solução, porque você não estuda a palavra, você começa a voltar, a tua alma vai. O teu homem velho vai voltando para trás, tá? Então, aqui tem um princípio muito importante nesse versículo 15 aqui, que ele está dizendo. Porque você jamais pode ser tentado no que você não pensa. Então, nós sempre seremos tentados, mas nós temos que estar guardados com a palavra no coração, porque ela se levanta. E eu vou repreender, eu não vou aceitar. Isso é mentira, diabo. Não é essa a verdade. E se eu começar a pensar o pecado, essa tentação, eu vou perder a bênção. Tá entendendo como que você vai andar na vida espiritual? Tá? Então, é preciso entender que o que você pensa no seu coração é o que
você pode fazer. Por isso que você tem que conhecer o seu coração, se ele está mesmo na palavra. Que é o Salmo 37, versículo 4. É o desejo de Deus? Você não conhece a palavra? Ela não está no teu coração? Então você não sabe se é Deus, se não é, se está certo, se não está. Por isso que você tem que entender que o que o seu coração determina é o que você vai fazer. Ele tem que estar ligado a Deus. Então você tem que ter tempo com Deus, ou não? Não é brincar de ser cristão e nem de ir na igreja. A igreja não é brincadeira, não é clube, não é nada disso. É um lugar para você receber a palavra, estar vivendo o que Deus te liberou para você. Igreja é isso. Mas está bem, né? Está pintado diferente, tá? Então veja lá o que você pensa, porque aquilo que você ouve pode prejudicar o que você pensa. Então cuidado. Toma muito cuidado com o que você fica ouvindo, porque isso vai interferir no que você pensa. Tá? E com isso nós podemos ser tentados a deixar de crer no Senhor. Mas isso não funciona, não. Está cheio de questão. Falar, isso não funciona, não. Não, não é bem assim, isso não é assim, sabe? É eu que tenho que ver, não é esse negócio. Ninguém falou para você ficar sentado no sofá, vendo televisão. Muito menos. Não é isso. Isso não é deixar Deus agir. Não tem nada a ver, é outra coisa isso é mentira. A pessoa não faz, aí ela foi tentada a descrer, não crer no Senhor. Olha o perigo. Perde todas as bênçãos. Porque, não, isso não é bem assim, e larga a mão, vai embora. Não, isso não é assim. Ela só fala a mesma coisa, lógico que você não está fazendo, eu tenho que voltar de novo. Eu tenho que falar outra vez, até você receber, porque daí nós vamos para a próxima lição. É assim que funciona, tá bom? Então, gente, muito cuidado com o que você pensa. Porque se você não tem a palavra de Deus, você não tem noção do que você pensa. Está solto na mão do diabo. Pensa só coisa do natural. Então, é isso que você é. É o que você pensa. Não é o que Deus pensa. Então, você tem que trabalhar com isso. E eu vou parar por aqui, porque eu acho que está bom até aqui essa dose. Em nome de Jesus. Valeu? Então, dê um glória a Deus aí. Aleluia. Deus está falando, se você fizer o que você está aprendendo, eu vou manifestar a minha glória em peso na tua vida, a ponto de você dizer, Deus é muito, mas nunca vai ser, porque eu sou o Deus da abundância, diz o Senhor, amém, aleluia. Glória a Deus, vamos orar por esses pedidos, porque Deus diz que é para pedir, para orar junto, interceder, que Ele faz. Então, com fé, nós vamos orar agora, ora em línguas. Senhor nosso Deus e Pai, eu agradeço, Senhor, o seu poder e te louvo pelo teu amor por todas as pessoas. Por isso eu entrego agora nas tuas mãos todas estas situações, essas pessoas, e peço, meu Pai, que seja liberada agora a tua unção para cada situação dessas pessoas que estão com os nomes aqui, documentos, fotos, pedidos escritos nesses papéis, em nome de Jesus. E eu agora confesso, Senhor, a cura para os que estão enfermos, que recebam agora a cura para esse corpo enfermo. Que essa doença saia do seu corpo agora, eu repreendo esse espírito maligno de doença. Saia agora em nome de Jesus. Senhor, para estas situações, Senhor, de trabalho que está aqui agora, esse pedido, esse currículo, em nome de Jesus, está abençoado agora. Eu comando agora, que todo espírito maligno que bloqueia a sua situação profissional, que saia agora da tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição na tua vida agora, com esse espírito maligno, esse espírito das trevas, que opera na sua vida, em nome de Jesus. Eu clamo o sangue de Jesus sobre você agora. E sei, Deus meu Pai, que a tua unção foi liberada com a tua bênção. E está descendo agora, está vindo a esta situação desta pessoa, que a partir de hoje vai ter tudo reconstruído nessa área, em nome de Jesus. Senhor, pela união das famílias, dos lares, que todas as trevas sejam dissipadas destas famílias, por aqueles que estão passando momentos difíceis com relacionamento. Agora eu clamo o sangue de Jesus para a união, para a reconciliação, para a paz.
em nome de Jesus. Aqueles que estão, Senhor, pleiteando essa moradia, agora seja abençoado, Pai, em nome de Jesus. Que esse assunto seja resolvido agora, no poder do nome e do sangue de Jesus. Nós te agradecemos, nós te louvamos e eu te louvo, meu Pai, por você estar abençoando todas as orações que estão nesses corações agora, esse clamor que está no coração de cada um, Senhor, te pedindo. Eles estão recebendo agora, em nome de Jesus. São milagres e milagres que estão acontecendo. É em nome de Jesus. Para todos que estão na mídia, a mesma coisa. O Senhor está agindo e abençoando agora. Por isso, Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela sua bondade, por você estar tomando conta de cada um, agindo com o seu poder, com a tua graça, em cada situação de cada um de teus filhos, o teu povo, Senhor, clamando pelo teu nome. Nós te agradecemos. Por isso, Senhor, agora nós temos todo o cuidado em te dar, ó Deus nosso Pai, toda honra, toda glória e toda adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja todos dizem...